A se cumprir o dia de Pentecostes, aí nós já estamos no capítulo 2, a descida do Espírito Santo, estavam eles todos no cenáculo orando. Agora havia potencializado por 10. Eles eram 12. Nesse episódio aí, no capítulo 1, no versículo 18, nós vamos ver a morte de Judas, a levantada, né? Foi levantado Matias, que nunca fez nada. Ele foi só para complementar o ministério, para permanecer os 12, porque a palavra de Deus não mente, diz que seria 12 e era 12 mesmo. Matias foi eleito ali por Urim e Tumim, que era o modo como eles faziam ali as suas prescrições. Matias foi levantado, completou os 12 e eles subiam. Só que agora não era só mais 12, eram os 12, mais eram 120, na verdade. Eles agora eram 120. Então, deveria ter aqueles 70 que foram enviados, né? Tinha as mulheres que ajudaram no ministério. Eu falei com vocês que lá no Monte da Transfiguração, mais de 500 pessoas viram Jesus ser assunto aos céus. Nós vamos achar isso lá em Coríntios, no capítulo de número 12, versículo 58, me parece. E ali eles viu Jesus subir ao céu. Então, foi muita gente que foi alcançado com esses episódios, desde a morte até a ascensão do Senhor Jesus. E eles permaneceram em oração. Nesse dia, tinha 120 pessoas. Por quê? Eram 120 nações que existiam na terra. Então, cada um deles representava uma nação. E cumpridos os dias de Pentecostes, que eram 50 dias, foi visto um som. Primeiramente eles começaram a orar, a oração foi ficando muito intensa e eles começaram a ouvir um barulho muito forte, como de um vento. Não era um vento, mas ele vinha como se fora um vento, assobiava, né? Fazia todo aquele tinido, aquele barulho. Era o Senhor quebrando estruturas espirituais. Ele veio muito forte naquele dia. A descida do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele habitava em Jesus. E uma vez Jesus assunto aos céus, tendo assentado à direita do Todo-Poderoso, que é o lugar dele, tendo entregue o sacrifício de sangue pelas nossas vidas, ele agora, o Espírito Santo que habitava em Jesus e fazia todos aqueles milagres, estava agora liberado para vir à terra cumprir o seu ministério. Então, o primeiro ministério é Deus com a criação. O segundo ministério da Trindade é Jesus Cristo vindo, proclamando o reino e trazendo a salvação. E o terceiro episódio, que é a terceira fase, é o Espírito Santo vindo habitar na terra. E ele veio como um som muito forte de um vento impetuoso. E o toque dele, né? Quando ele tocou aquelas pessoas que estavam ali cheias do óleo, que é o Espírito Santo, aquele atrito formou línguas como de fogo, foram vistas línguas. É como se ele tivesse acendido as tochas. Aquelas pessoas se tornaram tochas acesas. E aquele vento muito forte do Espírito Santo começou a espalhar por toda a terra, né? O poder e a propagação do Evangelho do Reino. O que é esse Evangelho do Reino? O Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você observar os livros apócrifos, você vai achar evangelho até de Pedro. Tem evangelho de várias pessoas, mas o evangelho do reino é o evangelho que foi proclamado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os demais são apócrifos, ou seja, não são canônicos, não são aprovados pelo cânon hebraico, tá certo? Então, aquelas 120 pessoas que estavam ali foram vistas sobre ele línguas como de fogo. Então, as tochas foram acesas. Havia uma festa muito grande na cidade e eles faziam tanto barulho, eles começaram a orar tão forte, eles caíam, eles rolavam no chão, eles choravam, eles gritavam de alegria, eles sentiram que a promessa que Deus tinha feito era verdadeira, que aquilo não era brincadeira, que era verdade mesmo, que o Espírito Santo haveria de vir e havia vindo, e ele veio e trouxe uma alegria indizível, ele trouxe uma alegria transbordante, ele trouxe uma alegria que eles não podiam conter,
e eles começaram a rir, a falar em línguas, só que cada um falava em um tipo de língua. Eles não falavam todos a mesma língua. Ali também aconteceu o dom de variedade de línguas. Então, um falava grego, o outro falava inglês, o outro falava aramaico, o outro falava hebraico, o outro falava alemão, o outro falava português, o outro falava espanhol, né, castelhano. Então, cada um deles falava uma língua. E as pessoas que estavam fora começaram a fluir para dentro do cenáculo, porque o barulho, o movimento, ele saiu de dentro do cenáculo e começou a atingir as pessoas que estavam fora. E as pessoas curiosas vieram ver o que estava acontecendo, porque o movimento ele foi muito grande, ele foi muito, muito, muito forte. A partir daquele momento, eles entendiam o que eles estavam falando. As pessoas começaram a entender porque eles falavam na língua pátria, na língua mãe deles mesmos, então eles entendiam. As pessoas que tinham ido para Jerusalém para a festa voltaram para suas terras, compreendendo e entendendo que o evangelho do reino era muito forte, era verdadeiro. Eles caíam, eles rolavam no chão, era algo assim sobrenatural, foi muito forte a descida do Pentecostes, claro, né? Um movimento para impactar o mundo inteiro não poderia ser uma coisa fraca, uma coisa simples. E eles uns falavam, uns acreditavam, outros não acreditavam, duvidavam. E alguém falava assim, não, eles estão bêbados, eles estão embriagados. E o outro falava, mas como que pode? Esse povo está embriagado tão forte assim, sendo agora 9 horas da manhã, né? Alguns acreditavam, outros não. Tais maneiras que cada um, quando acabou aquele movimento todo, eles foram cada um para as suas terras, acreditando que o evangelho era verdadeiro, acreditando que o evangelho existia mesmo, que Jesus havia ressuscitado, que Jesus era real, que aquilo não era uma utopia, aquilo não era uma fantasia, que aquilo era o poder da igreja nascendo. Então a igreja do Senhor Jesus, ela nasceu no meio de muito fogo. Não tem como você ser de uma igreja e viver o evangelho como se ele fosse uma religião. Você vai na igreja com a sua biblinha, escuta a palavra, volta para casa, você não prega para sua família, para o seu vizinho, não tem transformação na sua vida. Se você era desse jeito, você continua sendo do mesmo jeito. Nós vamos ver que depois que aconteceu todo esse movimento, eles não pararam de orar. Quando foi 3 horas da tarde do mesmo dia, não foi do dia seguinte, nem uma semana depois do mesmo dia. Lembra que eu falei que foi 9 horas da manhã, mais ou menos? Esse movimento ele estendeu e já eram 3 horas da tarde, quando eles ainda estavam com fome e sede do evangelho, eles subiram para orar. Quando eles subiram para orar, tinha um paralítico que esmolava continuamente na porta, e ele esmolava na porta formosa. Então aqueles homens, Pedro e João, disseram para ele, olhe para nós. Eles olharam para eles, eles disseram, olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda em nome de Jesus. O homem levantou, andou e entrou com eles para o templo. No templo, Pedro começou a pregar. Ele começou a pregar e ele falou, varões galileus. Ele já estava no segundo discurso dele. Ele começa a pregar, porque o primeiro ele fez lá no cenáculo. Ele disse, olha, esses homens não estão embriagados como vocês estão pensando. Eles estão cheios do Espírito Santo. Aqui se cumpre a promessa de Jesus, que ele ia vir, vocês mataram ele, ele morreu, mas ele ressuscitou e ele enviou o poder do Espírito Santo. Então, o primeiro discurso que Pedro fez, que ele se levantou e falou, foi lá. Agora ele faz o segundo discurso, ele faz o discurso no templo. E ali 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Então, já não eram mais somente os 12 fracos, oprimidos, morrendo de medo, encurralados, com medo do Império Romano. Não, agora a igreja sai das 4 paredes e começa a propagar o evangelho do reino, o evangelho de poder, o evangelho de fogo. Eles não estavam mais com medo, né, do Império Romano. Aconteceu vários episódios e aí começa os Atos dos Apóstolos. Começa aí, os atos que os apóstolos fizeram. Então, Lucas, que é o escritor do evangelho de Atos dos Apóstolos, que também é conhecido como o quinto evangelho, ele começa com essa história, né? Quem relatou foi Lucas. Se você ler, os textos são longos, né? Tem muitos versículos, é bem explicado. Quem explicou Atos dos Apóstolos foi o médico Lucas, o médico amado. Ele começa explicando o que aconteceu primeiro com Judas. Depois ele conta que Matias veio para cumprir. Depois ele conta como que Pedro foi levantado como líder da igreja. Tu és Pedro,
né? Um pedregulho, uma pequena pedrinha, mas sobre esta pedra, que era Jesus, a rocha eterna, que não muda de lugar, não muda de atitude, sobre esta rocha edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, aqui, nesse segundo episódio, né, nessa segunda parte que eu estou contando para vocês, começa a acontecer os Atos dos Apóstolos. A partir daí, a igreja continua unânime em oração, o Império Romano começa a perseguir, mas eles não param, e nós vamos ver que começa aí a dispersão. Eles começam a sair de Jerusalém. Lembra que Jesus falou que eles que seriam batizados, né? Que o batismo começaria em Jerusalém, depois ia para toda a Judéia, depois ia chegar até a Samaria e até os confins da terra. Então, nós somos os confins da terra. Esse evangelho chegou até nós e aquilo que foi ensinado por Jesus Cristo foi realmente relatado e aconteceu e ainda acontece nos dias de hoje. Hoje o Espírito Santo está disponível para cada um de nós que nós buscarmos essa palavra, tá bom? Eu volto com a terceira parte em nome do Senhor Jesus.